Olá, como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre a origem do feriado do 21 de abril. Você sabe o porquê? Quais os motivos que levaram a ter o dia 21 de abril como feriado nacional? Se não sabe, fique aqui e você vai descobrir. E se esse conteúdo for relevante para você, colabora, deixa pelo menos um like, é a única coisa que eu peço, e compartilhe, beleza? Se quiser inscrever no canal, joinha. Bom, qual é a origem e o significado do feriado de Tiradentes? Vamos relembrar então um pouco da história? Bom, no dia 21 de abril, para você ter uma ideia, comemora-se o dia de Tiradentes. O feriado ela faz uma espécie de alusão à morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ou seja, o mais conhecido na história nacional como o personagem de Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história. Não saia daí, porque eu vou te entregar um bom conteúdo, beleza? Combinado? Então, a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, ela foi uma revolta no ano de 1789 e tinha um caráter republicano e separatista e foi organizada pela elite socioeconômica, ou seja, daquela capitania, não pelos trabalhadores, mas sim pela elite da capitania de Minas Gerais, contra quem o domínio colonial português. E ela foi baseada nos ideais do iluminismo e teve uma forte influência da Revolução Americana, que resultou na independência dos Estados Unidos. Então, no século XVIII, para você ter uma ideia, Minas Gerais era a capitania mais próspera do fruto da atividade mineradora, ou seja, da extração de ouro. Ela vai trazer ali riqueza e desenvolvimento para a região. Isso significa que a relação entre colonos e a coroa não era nada boa. E a elite econômica, logicamente, que era contra a política fiscal imposta por Portugal. Veja só, desde sempre a elite sempre foi contra os impostos. Seguindo adiante para a gente conhecer a história. Então, devido a esse grande volume de extração, o ouro começou a entrar em decadência em Minas Gerais e a quantidade de impostos pagos a Portugal, ou seja, estava decaindo. E aí que entra nesse cenário, o Visconde de Barbacena, que vai assumir o posto de governador no ano de 1789. Anota aí para você não esquecer. E qual era o trabalho dele? Ou seja, qual era a ordem dele? Era realizar o quê? Uma derrama. O que significa essa derrama? Era o mecanismo utilizado por Portugal para o quê? A cobrança obrigatória de tributos, ou seja, impostos. E este foi o estopim para a elite local antecipar então os preparativos para a revolta. A revolta deu certo? Não, a revolta não deu certo. Na verdade, a conspiração ela nem chegou a ser iniciada, pois foi descoberta após autoridades coloniais de Minas Gerais receberem denúncias. Sim, denúncias, delações premiadas, ali já existia naquele período ali. E o movimento foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, ou seja, que fez a denúncia para obter o perdão de suas dívidas com a coroa. Ou seja, uma delação premiada. Veja só, vocês lembram alguma coisa das delações premiadas? Então, todos os líderes da conjuração tiveram, então, as suas penas amenizadas, menos um. Adivinha quem foi? Ele mesmo, Tiradentes. O único que não fazia parte da elite. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, não importa o período da história. E Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, era um militar do posto de alferes e também ele atuou ali como dentista, por isso o apelido. Historiadores acabam ali divergindo se ele realmente foi o principal líder da Inconfidência Mineira. E então foram feitas aí diversas prisões e julgamentos. No entanto, apenas um, Tiradentes, foi condenado à morte. Na manhã do dia 21 de abril do ano de 1792, Tiradentes ele foi enforcado em praça pública no Rio de Janeiro. O seu corpo foi esquartejado e pregado em postes pelas ruas de Minas Gerais. E aí os historiadores defendem que essa foi uma manobra de Portugal para desmerecer o movimento da Inconfidência Mineira e dar a entender que tudo não passou de uma aventura de um dentista desequilibrado. Ou seja, o herói nacional, apesar disso, no século XIX, o movimento republicano elegeu Tiradentes como um mártir cívico-religioso e antimonarquista.
fazendo então prosperar as pinturas que o aproximam da imagem de Cristo, ou seja, ele acabaria virando o herói nacional, e como o tornou, o dia 21 de abril se tornou o feriado nacional em 1890, gente. Em 1890 passou a ser feriado nacional logo após a proclamação da República, que ocorreu no ano de 1889, no dia 15 de novembro de 1889. E no ano de 1890 passou a ser feriado nacional, o dia 21 de abril. E a imagem de Tiradentes como um militar patriota, ela foi exaltado tanto na pintura, tanto na ditadura de 64 a 85, como também pelos movimentos de esquerda que o consideram um símbolo de rebeldia em não aceitar as ordens provenientes do governo português, ou seja, da coroa portuguesa, que apenas extraía a riqueza deste país. E, além de extrair a riqueza, cobrava altíssimos impostos. A elite foi contra e sobrou apenas, aliás, todos aqueles que faziam parte dessa conjuração mineira foram perdoados, exceto um, Tiradentes, que pagou com a sua morte no dia 21 de abril do ano de 1792. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse relato a respeito o porquê 21 de abril é feriado e do que se trata, né, da vida de Tiradentes, né, de Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Bom, espero ter contribuído, né, para que você saiba de fato, porque muita gente comemora feriados, mas não se dá a menor conta ou não tem a menor preocupação em saber o porquê daquele feriado. Né? Por que está acontecendo aquele feriado? Ele passa 2, 3, 4 dias e não sabe os motivos do feriado. E aqui espero ter ajudado, contribuído para que você aí saiba que o feriado trata-se de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que foi morto no dia 21 de abril do ano de 1792 e seu corpo foi esquartejado. Ele foi acusado de conspirar contra a coroa portuguesa. É isso. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixa um like, inscreva-se no canal e compartilhe. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Ou na próxima videoaula.